Pessoal, nós estamos com um quórum bom aqui. Eu gosto de pedir ao pessoal digitasse presença aí na lista, né? Só para certificar que a turma está acordada aí numa tarde clamorosa, né? De terça-feira. E aí o professor, opa, a gente fica mais contente em contribuir, né? Um pouquinho mais com a geometria. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só. Vamos lá, tela inteira. Estou aqui com duas telas. Compartilhar minha tela 2. O que vocês vão observar aí é um link, né, que o Juan encaminhou, ilustrando, né, a aula de hoje, que é o Teorema de Ptolomeu, né? Então é uma ilustração aí nas redes sociais, aí, né, no Twitch. Vocês podem perceber que eu não tenho conta no Twitch, mas a ilustração é bem bacana, né? Para mostrar, né, que a área desses dois retângulos, né, o laranja mais o roxo igual ao vermelho, ou seja, a área desse laranja, ele é dado, né, pelo produto, né, dos lados, né, oposto aqui desse quadrilátero inscritivo, o roxo, né, pelo produto dos outros dois lados, e o retângulo vermelho, né, dado aí pelo produto das diagonais, né? Então demonstra aí que o produto dessas diagonais nada mais é do que a soma do produto da medida, né, dos lados opostos, né, de qualquer quadrilátero cíclico. Então esse aí é o conhecido Teorema de Ptolomeu, é o tema da aula de hoje aqui. Ó. Então, e aí eu fiz, né, organizei, né, em um livro, depois eu compartilho, né, com vocês aí o endereço do livro no GeoGebra. E gostaria aqui, Juan, de falar, né, do tema da aula de hoje, né, numa configuração, numa maneira em que aparece uma evolução, né, dos conceitos geométricos. Então, nesse sentido, eu volto lá no Teorema de Pitágoras, né, e o que diz o Teorema de Pitágoras, né, dado aqui um triângulo retângulo, é que, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, acho que é o resultado da geometria mais conhecido aí universalmente. Mas se você olhar, né, com um pouquinho mais de cuidado, o que será que esse teorema, né, ele ainda está nos dizendo, fora essas relações aqui no triângulo retângulo, né? O que o teorema ele vai nos trazer também é, se eu faço uma reflexão aqui pelo ponto médio, né, ou seja, se eu duplicar aqui o retângulo e unir, eu vou transformar ele, desculpa, o triângulo retângulo, vou transformar ele num retângulo. E aí, o que nós temos é que aquele C quadrado, né, como sendo C vezes C, olha só, C vezes C, que é o produto aqui das diagonais de um retângulo, isso daqui é igual ao produto, né, dos valores dos lados opostos, onde eu vou somar, né? Então fica aqui A vezes A mais B vezes B. Ou seja, é uma outra forma, né, de olhar esse teorema. Só um instantinho só, eu já volto. Muito bem.
Aí teve, né, um camarada que ele tá observando aqui, falou, mas vem cá, o retângulo, né, onde vale essas relações aqui entre as diagonais e os lados, ele é, evidentemente, né, um quadrilátero cíclico, né, ele é sabidamente, né, ele está inscrito aí numa circunferência. Será que isso aqui vale, né, para todo quadrilátero cíclico que eu consigo, né, escrever aqui nessa mesma circunferência? Então, vou colocar uns pontos aqui, ó. Esse camarada chamava Ptolomeu, né? Então ele ficou lá colocando aqui uns valores, né? Então tá aqui o produto das diagonais é igual a soma dos produtos dos valores dos lados, aqui para o retângulo. Mas ele quer generalizar, né? Então vamos considerar que eu tenho aqui outras situações dentro desse círculo. E aí, né, como eu coloquei aqui no produto dos resultados, você vê que o produto, né, eles ainda se mantém, né? O valor da multiplicação dos lados, né, continua sendo igual, né, ao produto do comprimento dos lados opostos e somando esses dois valores, ok? É aí que vai enunciar, né, o teorema aí desse grego, né, com o primeiro nome romano, Cláudio Ptolomeu, que é já dessa época, né, aqui depois de Cristo, né, de 90 a 168, né, que dizem aí os historiadores. Mas só que aí, nessa evolução, né, do conhecimento da geometria, a história não para por aí, né? Aí sempre vai ter um camarada que ele vai olhar ali para um determinado resultado e estabelecer um novo conceito, né? Ter ali uma nova ideia. Aí percebeu-se, né, que se ao invés aqui desses pontos, né, que estão percorrendo essa minha circunferência, né, eu tenho alguns círculos, o que vai acontecer é que o resultado ainda vai se manter, né? O produto aí dessas diagonais, vou colocar aqui, diminui alguns raios aqui, só para ficar visível aqui na figura. Alessandro, Oi? posso? Uma pergunta. Como esses círculos são inseridos aí nessa circunferência inicial maior? Isso aí Eles têm alguma propriedade específica? vai ser parte Tangente? do desafio. Ah, sim, os círculos estão tangenciando, né, os pontos dados. Tá? Então, eu dei aqui os 4 pontos, onde eu tinha inicialmente os vértices, né, do quadrilátero cíclico, e aí elas são tangentes internas, tá, a esta circunferência maior. Com qualquer raio? Qualquer raio, né? Qualquer raio aqui. Ó. Um raio. Ok, obrigado. E aí, quando eu coloco, né, esses valores aqui de raio, essas circunferências, né, continua ainda o resultado, né? Ou seja, né, o resultado ele foi generalizado para uma outra situação. Eu tenho uma outra pergunta. Que é chamado... Pode falar, João. Esses pontos sobre as circunferências menores, que são tangentes à circunferência maior, podem ser escolhidos de forma arbitrária, quaisquer pontos? Você está dizendo aqui... Esses pontos pretinhos, por exemplo, considera essa... Os extremos dos segmentos vermelhos. Isso, exato. Isso, esses pontos, obrigado, João. Esses pontos, eles são os pontos de tangente, tá? Então, existe uma tangente comum a cada 2 dessas circunferências, e aí, desses pontos tangentes, eu vou definir esses segmentos. Obrigado, João. Eu colocando que às vezes está bem claro na minha cabeça, mas... Obrigado, eu que agradeço.
Então, você vê que do resultado anterior, né, que era o quadrilátero cíclico, agora nós temos, né, aqui circunferências que são tangentes internas, e nesses pontos aqui de tangência, né, duas a duas, vão formar um determinado segmento. E o resultado ainda continua, né? O produto desse segmento aqui, ó, por esse segmento aqui nessas diagonais, né, dessas circunferências aqui intercaladas, é igual a soma da multiplicação desse segmento por esse segmento, mais esse segmento, vezes esse segmento, conforme, né, está aqui colocado, conforme que está aqui, né, eu fiz as continhas, né, você vai modificando aí né, os valores, a posição ou o valor do raio, a igualdade aí ainda permanece. Ou seja, foi um camarada que buscou, né, essa nova versão do teorema de Ptolomeu, demonstrou esse resultado, né, chamado de John Casey. Já é um cara mais contemporâneo, né, aqui do século XIX, considerado aí um dos fundadores da geometria moderna. Tá? E eu vou demonstrar esse teorema aqui do John Kaiser, né, que essa igualdade, como está aqui na descrição. Tá? A demonstração do teorema de Ptolomeu, né, na nossa videoaula, né, aqui da aula 11, né, tá muito bem feita aqui pelo professor Juan, ok? O vídeo 10 minutinhos, né, ele faz a demonstração. Assim, então acho que eu vou tentar contribuir, né, com outras abordagens, ok? Bom, então vamos para a demonstração, né, desse teorema aqui, ó, de que em qualquer situação que eu digo também, Juan, se a circunferência, né, ela é dada externamente, né, se ela é tangente aqui do lado externo, olha lá o que acontece, ó, ainda vale a igualdade, né? Eu vi aí nas notas, né, com relação a demonstração, né, disso aqui internamente, quando eu coloquei do lado externo, eu levei até um susto, falei, caramba, acho que eu generalizei aqui o teorema. Aí foi presunção minha, né, que a demonstração também contempla essas situações aqui, né, então vale tanto para combinações, né, de circunferências ou externas ou internas, né, você vê que o resultado ainda está válido. Aqui nessa situação, né, tem uma característica interessante, que é o seguinte, essa circunferência aqui, ela é tangente do lado externo, essa daqui, ela é tangente do lado interno. Então, a tangente entre elas, nessa situação, elas são tangentes internas, né? Atravessando aqui, ó. Se elas estão do mesmo lado, se elas duas estão, por exemplo, as duas estão dentro da circunferência, então as tangentes, né, elas são externas. Tá? Essa é uma característica. E se, ou se elas estão, as duas, né, estão fora, né, como é o caso desse aqui, ó, também é externo. Mas se eu tenho uma fora e outra dentro, né, então nessas que está uma fora, outra dentro, né? Nesse caso aqui, essa que está fora, essa está dentro, então tangente é interna, essa aqui está dentro, essa aqui está fora, também a tangente aqui pelo lado de dentro, ok? Então vou só aproveitar aqui, ó, eu estou traçando, considerando aqui valores de raio negativo, né? Para essas circunferências ficarem fora do meu círculo de referência aqui, ó. Então, vamos botar aqui essa outra aqui para fora. Ela, se eu vou colocar um valor negativo, né? Ela. Agora eu tenho as quatro circunferências aqui fora. No entanto, né? Olha lá, danada da igualdade ainda ela se mantém, ok? Então, o que eu pretendo agora é demonstrar, né?
esse resultado aqui devido, né, a esse geômetra contemporâneo, que é o John Casey. Para isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, né, de um raio, eu vou precisar de espaço da demonstração, né, de um centro, para ter aí uma certa circunferência. Aí eu vou escolher 2 pontos, né, sobre esta circunferência. Então, escolhi aqui um ponto TI, né, chamei de TI, ele dá um play aqui, ele vai passear na minha circunferência. Um outro ponto que eu chamar de TJ, tá? Também pode passear aqui na minha circunferência. E nós vamos construir, né, com determinados raios, valores de raios, aqui vai ter um valor de raio aqui, uma circunferência tangente internamente aqui por esse ponto. Por isso, João, que você perguntou como é que eu faço essa construção? Na verdade, eu tinha perguntado o que eram os pontos, mas eu acho que Não, você fez 2 perguntas, né? agora que você falou, eu gostaria de ver a construção também. Isso aqui também vai fazer parte do desafio, né? Iniciar uma construção, né? Que eu vou precisar dessas circunferências internas. Tem duas maneiras de resolver, né? Você pode traçar um segmento, né, TIO, né? Aí pegar esse raio aqui, marcar um ponto e achar uma circunferência, né, um compasso aqui, ó, achar o ponto aqui com essa medida, e você tem o centro. Aí que você tem o centro, você tem um ponto, é só traçar a tangente. Mas só, Juan, a gente gosta, né, de construções, então existem construções e construções, e é interessante quando nós olhamos, né, para construções elegantes. Será que existe um comando só que eu possa obter esse ponto com essas características? Alguém quer dar um pitaco aí antes que eu continue? Como é que eu vou conseguir um ponto, né, que tem essa distância e ele vai ser o centro, né, da circunferência tangente aqui? Eu sei que esse ponto ele tem que estar nessa direção, né, sobre o segmento TIO. Ele tem que estar para cá, nesse sentido. Ele tem que ter esse tamanho dado aqui. Direção, sentido e comprimento, o que é? Vetor, né? Então tá aqui, ó, o único comandinho, tá, que já me fornece aquele ponto. O que é um vetor aqui no GeoGebra? O vetor, né, é um segmento aqui orientado. Se for OTI, então vai ser de origem O, extremidade em TI. O vetor unitário vai ser o vetor que tem a mesma direção e sentido, mas só que o comprimento 1, né, então ele vai estar apontando para cá. E se eu multiplicar ele por menos, né, então ele vai estar multiplicando aqui para baixo. Estou mostrando porque eu não desenhei o vetor, tá? E aqui eu estou sem edição. Então o vetor está apontando para baixo, o vetor unitário. Eu multiplico por esse valor, esse vetor unitário vai ficar então com esse tamanho. Quando eu somar ponto com o vetor, o resultado vai ser o ponto, dado o ponto que eu quero. E aí, né, faço a mesma coisa lá para o outro lado. Aí eu tenho, né, as duas circunferências que eu vou precisar trabalhar com ela. Respondeu aí sua questão aí, João? Sim, acho que tá indo. Obrigado. E aí, ó, se eu considerar que o raio ele é negativo, o que vai acontecer, né? O raio negativo, o valor que R é negativo, né? Com esse menos aqui, né? Menos como ele vai dar um mais, ou seja, ele vai passar aqui para... Então, vou fazer menos o vetor unitário, então vou fazer o ponto mais o vetor unitário, ele vai apontar na direção externa aqui da circunferência, tá bom? E esse aqui também eu vou precisar, né, para poder generalizar a demonstração que eu vou apresentar. Aí vem outra questão, né, que é
Como é que eu vou agora obter os pontos? Como é que eu vou obter uma tangente comum a essas duas circunferências que são tangentes aqui no círculo unitário? Né? Então, eu preciso da tangente comum, né, para poder definir qual é o segmento. Né? Tangente, né, passando por duas outras tangentes, isso aí o Juan, né, o João já ensinou a fazer numa das aulas anteriores. Né? Se eu esquecer essa tangente externa aqui, ó, aí, né, dá duas circunferências, não é tão complicado você obter, acho que foi o João que apresentou isso, você obter obter as tangentes, né, comum a essas duas circunferências. Não foi, João? Eu acho que foi. Mas faz um tempo já. Foi lá no comecinho das aulas. Mas, graças ao GeoGebra, eu percebi a seguinte coisa, Juan. O Juan, porque ele falou assim, não, mostrou, mas tem que demonstrar, cadê a prova, né? O cara é igual o personagem lá da escolinha, né? Só acredita vendo. Eu percebi o quê? Se eu pegar uma reta que passa pelo centro, né, das circunferências, e interceptar pela reta que passa pelos pontos, né, que eu quero, onde elas são tangentes, né, à circunferência dada, né, então tem aquele ponto ali em comum. O que vai acontecer com esse ponto aí? O que ele vai ter de especial? Olha lá, eu já obtenho já o local aonde eu vou ter a tangente comum. Olha que bacana, que coisa muito simples, né? Só unir, né? Só ver a reta, né, que passa pelos centros, né, intersecção com as retas que passa pelos pontos tangentes, e aí eu tenho, né, o ponto, né, que vai fornecer por onde vai sair, né, as retas que são tangentes às duas circunferências que eu quero. Ok? Bom, e aí com isso, né, na intersecção aqui com essa circunferência menor, eu tenho ali um ponto, ali eu tenho ali outro ponto, porque eu vou querer apenas o segmento. Eu vou querer só o segmento. Tirar aqui as tangentes. Eu vou querer só esse segmento. Aqui, pessoal, né, eu queria chamar a atenção a uma coisinha interessante aqui, ó. Só tirar esse segmento aqui um pouquinho. Porque eu tracei, né, essas duas retas aqui, né, e obtive esse ponto. Né, que vão aqui fornecer por onde essas duas tangentes, né, são comuns, aqui em TI e aqui em TJ. Mas eu estava pensando o seguinte, olha, mas se eu modificar esse ponto TJ aqui, por exemplo, né, evidentemente, esse centro aqui ele vai modificar, mas ainda vou continuar com a mesma propriedade. Né? Se eu modificar aqui o ponto TJ ou o ponto TI, vai modificar o centro da circunferência maior. Né? Onde é que está esse centro? Né? Só unir aqui. Ó. Passo uma reta, né, TI, intersecção com TJ ou J, vou ter o ponto O. Ou seja, eu vou conseguir construir outras circunferências que também serão tangentes, né, a essas duas dadas. Ou essas duas, né, são tangentes internas a uma segunda circunferência. E mediante essa propriedade, né, foi que eu tive a ideia de colocar para vocês como desafio de vocês traçarem todas as circunferências que são tangentes, né, a essas duas aqui, essas duas circunferências dadas, de forma que elas são internas. Tá? Passar aqui uma envoltória, né, de todas as circunferências tangentes a essas duas datas, conforme um desenho, né, que está lá no desafio que eu acabei de postar também. E aí, mais ao final, eu volto a comentar sobre o desafio. Vamos continuar aqui para não perder o foco, Juan. Né? Então, a demonstração ela começa aqui. Ó. Então, eu fiz toda a minha construção, né?
O que nós queremos é descrever esse segmento aqui, ó, TIJ, tá, em função dessas duas circunferências, tá, dos raios dessas duas circunferências, do raio, né, da circunferência maior, e também, tá, vou precisar aqui desse ângulo aqui, ó, que é comum, né, dado pelos pontos tangentes com o centro da circunferência maior, ou pelo centro das duas circunferências, né, com esse O, ok? Então, vamos descrever esse segmento aqui em função desses os elementos, tá? Para aí depois eu vou fazer esse I percorrer, né, esse conjuntinho aqui de 1 a 4 e tentar relacionar para demonstrar o nosso teorema. Então vamos lá. No primeiro momento, né, mais uma vez aqui eu estou usando uma linguagem vetorial, né, nesse ponto tangente ao menor raio, tá? Eu defini aqui o vetorzinho só para transladar, tá? Então eu quero a translação desse segmento, né, sobre o centro da circunferência de menor raio, né? Então, dado por essa cadê ele aqui? Dado pelo dado pela ferramenta de translação, que está em algum lugar aqui do passo. Não estou enxergando ela. Bom, aí transladei, né, que deu esse pontilhadinho, e aí, né, só coloquei aqui um triângulo, né, para ficar mais claro onde é que está um Pitágoras, ok? E eu vou ter, então, que nesse triângulo retângulo, né, esse aqui é o valor TI que eu quero relacionar, esse aqui é a diferença dos raios, né, o raio maior menos o raio menor, né, peguei em módulo aqui, porque evidentemente isso aqui talvez possa até ser maior que esse aqui, e a hipotenusa, né, é dada pela distância entre os centros, ok? Bom, então nesse triângulo retângulo aqui, né, jogando aqui o Pitágoras, tá? Então tenho aqui esse cateto, é igual a essa hipotenusa, né? Passou para cá, menos esse outro cateto, ok? Como está aqui ao quadrado, então dispensa ali o módulo. E aqui, esse pontinho pretinho aqui, né, é o ponto que vai dar tangente comum. E aqui só para reforçar, a distância, né, de O até um dos centros, né, é o raio total, menos, né, o raio da circunferência na qual eu estou medindo a referida distância. Pois bem, então a primeira do Pitágoras aqui eu tenho essa primeira relaçãozinha, tá bom? Aí vamos prosseguir. Nesse triângulo menor aqui, então constrói esses dois triângulos. Nesse triângulo menor, triângulo dado pelos centros, né, das circunferências, eu posso aplicar a lei do cosseno, né? Chamei aqui do ângulo alfa. Então, aqui nesse triângulo aqui eu tenho, né, que esse lado ao quadrado, né, que é o raio menos esse raizinho pequeno, mais esse outro raio aqui ao quadrado, né, que é o raio total menos esse pedacinho, como está aqui, menos duas vezes o produto, né, desses segmentos, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Okay? Então, a simples lei do cosseno, aqui nesse triângulo menor. Aqui nesse triângulo maior, né, dado ainda pelo centro da circunferência maior e os pontos de tangência, né, então aqui eu tenho, né, o segmento TI e TJ, considera que o ponto médio. Tá? No ponto médio, eu lembro que o Juan demonstrou lá, acho que uma das primeiras aulas também, que do ponto médio, né, se eu marcar aqui com o ponto O, ele também, esses dois segmentos, eles são perpendiculares, né? Aqui eu tenho uma corda, né? E aqui no ponto médio até o ponto O, esses daqui eles são perpendiculares. Então eu posso enxergar aqui um triângulo retângulo. Mais ainda, né? Além de ser perpendiculares, ele vai dividir, né, como aqui, esse lado igual a esse, lado igual a este, ele vai dividir o ângulo alfa em dois. Né? Então, aqui é a metade do ângulo alfa. Nesse triângulo retângulo,
eu posso aqui aplicar, dizer então que o seno, né, da metade ali do ângulo é o quê? É o cateto oposto, né, que é a metade desse valor aqui, ó, tá? Ti e TJ sobre 2, dividido pela hipotenusa, né? Hipotenusa que eu estou considerando como sendo o raio da circunferência maior, o valorzinho de R. Então, né, nesse outro triângulo retângulo aqui, eu tenho essa relação dado com o seno, ok? E como que o alfa ele é o dobro da sua metade, né? Se eu buscar lá como é que eu tenho a formulinha para o cosseno do arco duplo, eu vou ter então que o cosseno desse arco duplo é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado do arco. Ok? Então, essa aqui é uma identidade trigonométrica muito simples também de se obter. E como o seno do alfa sobre 2 é esse valor, então ele ao quadrado dá esse valor. Ou seja, esse triângulo retângulo, né, para tirar essa expressão relacionado com o cosseno do alfa, para jogar aqui em cima, tá? Na regrinha, na lei do cosseno. Joga essa relação trigonométrica aqui acima, e aí nós vamos ter essa igualdade aqui. Aqui o que foi feito foi o seguinte, ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quando multiplica aqui por 1, né? Aí tem aqui ó, o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e aqui tem produto notável, né? Diferença de quadrados. Ok? E multiplicou esse termo com esse termo, né? Só cancelou esse 2 com esse 2 aqui, menos com menos ficou mais, então ficou essa parcela. Bom, tá acabando aqui, ó, porque aqui um R com R vai cancelar, então vai ficar RJ menos RI, que é ao quadrado, a mesma coisa que RI menos RJ ao quadrado. Então eu tenho que esse valor, nessa distância de OI, OJ ao quadrado, é igual a RI menos RJ ao quadrado, mais essa parcela. Passe, camarada, para cá. Eu vou ter, então, que essa diferença, né, de quadrados aqui, que é o que eu quero encontrar, o quadrado de T e J, vai ser dado, então, por essa parcela. Né? Só passei esse camarada para cá, então já tenho aqui o meu T e J ao quadrado. Bom, mas eu, eliminando aí como T é um valor de segmento, né? Eu tenho que ele extrair na raiz, tá? Esse tamanho aqui, da distância entre os pontos tangentes, né? Entre duas circunferências quaisquer aqui da minha expressão, ela é dada assim, dessa forma. Aqui, ó, eu só esqueci de mostrar para vocês, né, um detalhezinho, por gentileza aqui, é que se o raio, né, for negativo, né, também vai valer ali essa identidade aqui, né? Aqui nesse triângulo retângulo, né? Esse valor aqui, que é o meu cateto, TI, ele ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, né, menos essa diferença aqui ao quadrado. Só que aqui eu tenho o RI menos o valor negativo, por isso que me deu, né, o valor que está ali sendo expresso. Ok? Então também vale se o raio ele é negativo. Ok. Então, até aqui, nós conseguimos, né, expressar esse comprimento aqui com relação... Pode falar, Omar. Com relação a esses dados que nós definimos. Omar, o seu microfone está aberto. Olá, boa tarde. Obrigado. Se quiser perguntar qualquer coisa, né? Só falar ou digitar. Eu, João, me interrompe aí. Eu vou embalando aqui. Agora, agora eu vou atribuir, né, os valores que estão relacionados ali, né, no teorema que eu quero provar. Né? Então, se o T e J é dado por essa expressão, agora vamos dar valores. Ó.
faz I igual a 1, J igual a 2 e multiplica, né, pelo TI 3, 4. Então aqui está o T1, 2, multiplicado por T 3, 4. Né? Então vai ficar T1, T2 vezes T3, T4, né? Vou colocar esse fator para cá, R vezes R ao quadrado, e na raiz, né, vai ficar esses valores, que se eu reorganizar, né, os fatores, ela fica assim bem ordenadinha, tá? Então, a multiplicação T1, T2 e T3, T4 é dado por essa expressão aqui. Da mesma forma, né, se eu faço T1, 4, faço I igual a 1, J igual a 4, I igual a 2 e J igual a 3, de novo, né? Então, eu tenho aqui T1, T4 por R, T2, T4 por R, multiplicou isso por isso, eu tenho esse fator, R vezes R ao quadrado, e aí, né, isso aqui vai ficar tudo dentro da mesma raiz, só organizando os fatorzinhos, né, eles ficam assim, ordenados. Você vê que, né, então tem até um padrãozinho aqui, né, ó, T1, 2 vezes T, 3, 4, então ficou T1, 2, Tzão 2, Tzão 3, Tzão 4, R1, R2, R3, R4, né? Aqui, ó, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, e aqui, né, os valores ordenados. Ou seja, eu posso já, né, aproveitar desta sequência, né, para dizer, então, que o T1, 3 vezes o T2, 4, vai ficar 1, 3, 2, 4, por R quadrado. E aqui, ele ordenadinho, tá? Tá acabando. Aí, né, como o Juan demonstrou lá no vídeo dele que T1, T3, né, que vai ser T1, T3 aqui, o produto das diagonais, né, pelo Ptolomeu, né, pela teorema de Ptolomeu, eu substituo por essa expressão. Tá? Então aqui eu vou usar o teorema de Ptolomeu e substituir aqui. Ó. Mas se eu pegar esse fator, multiplicar, esse daqui, né, multiplicar por T1, T2, T3, T4, o que nós vamos ter aqui? Vai ter precisamente essa expressão aqui em cima. Então, se eu multiplicar esse fator por esse, eu tenho T1, 2, 3, 4, como está aqui. E se eu multiplicar esse fator, né, por esse primeiro, eu vou ter esse valor como está aqui, tá? Eu vou ter o T1, 4, 3, o que demonstra o teorema de Casey. Ok? Então, naquele desenho, né, que ele que não aparece aqui, vou voltar aqui. Vamos dar uns valores aqui, né, para as circunferências. Então, fica aí a demonstração, né, destes produtos, né, desses tamanhos de tangência, dado aí pelo John Casey. Opa. Aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou ficou muito corrido? Ou algum comentário, pessoal? Muito bom, Alessandro. Parabéns aí pela... Eu não tinha essa demonstração, não. Essa aqui ficou bem... Depois seria bom tentar escrever para passar no LaTeX. Uhum. Ficou muito bom. Aqui eu queria só fazer antes de continuar, fazer uma discussão com o pessoal, né? O que eu procurei apresentar, Juan? Então, o Pitágoras, né? Depois o teorema de Ptolomeu, e aí o teorema de Casey. Bom, como eu falei para vocês aí, o teorema de Ptolomeu, ele generaliza, né, o teorema de Pitágoras. Vocês concordam ou não com essa afirmação? Que o teorema de Ptolomeu generalizou o teorema de Pitágoras. Por que generalizou? Porque, né, tem um exercício, não sei, acho que o Juan mostrou em algum momento aí que eu consigo, né, demonstrar, já encaminharam também, né, a demonstração do teorema de Pitágoras, deve ter separado aqui, um aluno apresentou de maneira em PDF, né, muito bem feitinho, a demonstração do teorema de Pitágoras, né, utilizando aí o teorema de Ptolomeu. Então, existe uma generalização. O que eu
pergunta que eu trago para vocês aqui é a seguinte coisa, se vocês quiserem digitar aí no chat sim ou não, é a seguinte pergunta, né? Será que o teorema de Casey, ele generaliza o teorema de Ptolomeu? Sim ou não? É falso ou verdadeiro? O que vocês acham? Esse é o teorema de Casey, né, com as circunferências. Eu posso dizer que ele é uma generalização do teorema de Ptolomeu? Sim ou não? Responde aí, pessoal. Ninguém quer arriscar? Estão me ouvindo aí, turma? Estão ouvindo aí, Juan? Sim, estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. O pessoal, então, lá, sim. Opa, sim, já temos 2 sim. Ok, mais alguém? Ok. Pessoal, quando eu vou demonstrar, né, o teorema de Casey, tá? O que acontece? Eu estou utilizando o teorema de Ptolomeu. Então, eu não posso dizer que ele é uma generalização, tá? Então, obrigado pela participação do pessoal, mas a resposta é não, né? Eu não posso ter um teorema cuja demonstração depende do outro resultado. Eu tenho lá o teorema de Ptolomeu, que tem a sua demonstração, né, utilizando os triângulos semelhantes, mas esse teorema de Casey, na demonstração dele, eu preciso usar o Ptolomeu, então eu não posso dizer que ele é uma generalização. Tá? Ele só vale porque vale, né, o teorema de Ptolomeu. Ele seria uma generalização se eu conseguisse demonstrar por um outro artifício, e aí sim, né? E aí, se eu consigo chegar nessa relação. Falei assim, agora você faz aqui os R1, R2, R3, R4, tudo igual a zero, né? Só que converge tudo para um ponto. Vou ter R vezes R, R a quarta, raiz R ao quadrado, R quadrado com R quadrado cancela, aí eu tenho, né, o teorema de Ptolomeu. Aí sim eu poderia dizer que é uma generalização, mas como eu tenho aqui uma demonstração que depende do teorema de Ptolomeu, então não posso afirmar, tá, que ele está generalizando. Como bem disse o João ontem, né, ele está fazendo uma extensão, né, uma extensão do teorema de Ptolomeu, mas não é no sentido da generalização, tá bom? Mas só para chamar a atenção a essas terminologias, aqui já eu vou apresentar para vocês, né, que o pessoal aí anda colocando que é uma generalização. Pois bem. E aí, então, o que nós temos aqui no teorema de Ptolomeu, ele está nos falando com relação ao produto, não é? Ao produto das diagonais relacionado com o produto dos lados opostos, né, de um quadrilátero cíclico. Aí vem um outro resultado aqui, né, dado a Hiparco, que ele vai nos dizer sobre a divisão dessas diagonais, né? Então, o Ptolomeu, ele fala sobre o produto das diagonais, agora o Hiparco, o teorema de Hiparco, relaciona a divisão dessas diagonais, né, do meu quadrilátero cíclico. Então tá aqui, ó, uma ilustração, né, do Hiparco de Niceia. Ele é um camarada antes de Cristo, ou seja, ele é anterior ao Ptolomeu. Na verdade, os trabalhos de Ptolomeu, um camarada lá que dizia que o sistema solar, né, girava tudo em torno da Terra, né, o sistema de Ptolomeu. O Ptolomeu ele foi inspirado no Hiparco, tá? Esse resultado aqui, ó, ele é bem anterior
a Ptolomeu, né? Antes de Cristo, ó. Tá dado aqui pelo Hiparco de Niceia. Olhando a bibliografia do camarada, é um dos primeiros, né, geômetra, o astrofísico, né, esse aqui dividiu o dia em 24 horas, entre outras coisas, né, que ele fez. Bom, e aí, então, o que ele afirma, pessoal? Que a divisão, né, das diagonais AC por BD, aqui, ó, AC por BD, é dado por toda essa expressão aqui, né? AB, DA, mais o produto de. Então, AB, DA, você vê que o vértice comum aqui é o A, somado por BC mais CD. O vértice comum aqui é o C, né? Que são os vértices aqui dessa diagonal AC. E aqui embaixo, né? Divididos por AB, BC, né? Então, onde o vértice comum é o C, mais o AD, DC, como está aqui, onde o vértice comum é o D, que são os vértices, né, aqui da diagonal BD, ok? Para guardar, eu fiz o seguinte, né, então eu peguei AC, BD, né, eu peguei um A aqui, eu dobrei o A, joguei né, um A para cá, um A para lá, então ficou AB, DA, como está aqui, ó, AB, DA. Aí eu peguei o C, né, eu joguei um C para cá, um C para lá, ficou CB, DC. Olha lá, CB, DC. E aqui embaixo, peguei o B, dobrei ele, joguei um para cá, ficou BA, CB, aqui. E peguei esse D aqui, ó, joguei um para cá, um para lá, aí ficou DA, CD. É coisa de cursinho, né? O João nunca deu aula no cursinho e nunca vai entender isso daí. Deu aula no cursinho já, João? Não, então, ainda não. Depois eu explico direito, então. Então vamos lá. Vamos demonstrar aqui o termo de Hiparco. É muito bacana, Juan, mais uma vez aqui apelando, né, a questão da simplicidade, né, ou da elegância na demonstração matemática. Vamos demonstrar isso aqui com uma linha, tá? O pessoal escreve, mas dá para dar um tapa em uma linha aqui, que eu compartilho aqui com vocês. Ó. Então, vou considerar que a diagonal AC, né, vou dizer que tem comprimento P, tá? E aqui os lados, né, tá aqui o comprimento A, comprimento B, aqui o comprimento C e comprimento D, tá? Então, vou demonstrar essa teorema de Hiparco, tá? Agora com essas letrinhas aqui. Bom, traçando aqui esta diagonal, o que nós temos, né, aqui ele dividiu o meu quadrilátero em dois triângulos, tá? Dois triângulos que estão inscritos na mesma circunferência de raio R. Como a área desse quadrilátero aqui é igual à soma da área desses dois triângulos, que estão inscritos na circunferência de raio R, e o João, né, foi a aula dele no semestre passado, ele falou que a área, né, desse triângulo inscrito aqui é o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio. Se não for isso aí, depois vocês reclamam com ele, mas ele falou que era assim, não era, João? ABP dividido por 4R. Se você está dizendo... Tá gravado, cara, tá gravado. E o outro triângulo aqui, ó, vai ser o produto desses 4 lados, né, dividido aí por 4R. Tá? Então, tá essa é da lei dos senos. É consequência da lei dos senos. Vem essa fórmula da área. Isso. Bom, aí agrupando, né, colocando aqui o P dividido por 4R, né, um fator comum em evidência, né, então tem essa expressão. Tá uma expressãozinha bacana aqui para, se alguém quiser calcular a área, né, do quadrilátero ciclo conhecendo uma diagonal, tá aqui. Bom, por outro lado, né, se eu traçar a outra diagonal, agora nesses dois triângulos, né, a mesma área que eu vou descrever então como sendo a área do triângulo de cima mais a área do triângulo de baixo. Então tem aqui, ó, A vezes D vezes Q sobre 4R, está aqui. B vezes C vezes Q sobre 4R que está aqui. Né, colocando aqui o fator comum em evidência, eu tenho então expressão aqui para fornecer a mesma área. Ok?
Bom, aí vem a grande sacada, né? Como isso aqui é igual a área, isso aqui, como a área, né, pode ser dada tanto para essa expressão quanto para essa expressão, se eu dividir uma pela outra, né, a divisão entre esses dois fatores aqui vai ser igual a 1. Mas só que nessa divisão, né, igual a 1, esse 4R com esse 4R ele cancela, vou ter que essa expressão dividido por essa expressão, né, como está aqui, é igual a 1. Passa o Q multiplicando o Q. Não, passa esse fator aqui, ó, dividindo e essa expressão aqui multiplicando, tá aí. Eu tenho, então, que a razão, né, entre as diagonais é dado para a expressão. AB, quem é o AB? Tá aqui, ó, é o Azinho. O DA é o D. Mas quem é o BC? BC é o B. O Bzinho, tá aqui. E quem é o CD? CD é o C, como tá aqui. Embaixo a mesma coisa. Tá? Então, numa Alessandro, linha, segue a demonstração. Pois não, João? a Graziele solicitou se você pode repetir essa parte da expressão para o cálculo da área que você Já eu utilizou. abri o microfone, professor, para perguntar. Ah, ok. Ok. Não, Então, obrigada, por favor, Graziele. porque eu dei uma saidinha e quando eu voltei, o senhor tinha colocado esse 4R. Uhum. E aí eu não consegui captar de onde ele apareceu. Isso é uma fórmula, Graziele, né? Que eu consigo demonstrar que toda vez que eu tenho um triângulo inscrito, tá? Vamos pegar só aqui que o ABC, tá? Esquece outro aqui. Toda vez que eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência de raio R, uma das maneiras de calcular a área desse retângulo, né, é dado por essa fórmula. Então, isso aqui é uma fórmula. A área do triângulo ABC é justamente o produto, né, dos valores dos lados dividido por 4R. Então, eu estou afirmando. Eu preciso demonstrar isso. Mas só para demonstrar, né, como o Juan ele disse aí, ele vem aí da lei dos cossenos, né? Deve escrever, né, ali, Juan, a altura em função ali dos senos, e aí deve aparecer. Mas aí eu carece de demonstração. Mas é uma formulinha, tá? Beleza. Mesma forma que eu sei, né, que a área é igual a base vezes a altura por 2, ou tem várias outras formulinhas, A vezes B vezes o seno de R. Essa é uma outra fórmula de triângulo, tá bom? Que a gente precisa sempre estar afiado, né, com essas formulinhas. Eu usei ela 2 vezes, né? E aí dividi uma pela outra, porque é a mesma área, então eu demonstrei o teorema de Hiparco. Bem, e aí, Juan, só para explorar um pouquinho mais esse teorema, né, o que nós podemos extrair aqui? Ó? O Ptolomeu, né, ele diz que a multiplicação das diagonais é dada por essa expressão, né, o produto do comprimento dos lados opostos, né, e eu somo esses valores, ok? Bom, aí se eu multiplicar por esse, cadê o valor que é 1 aqui? Ok. Então, o P vezes Q é dado assim por Ptolomeu. O P dividido por Q é dado por toda essa expressão. Né? Agora, se multiplicar esse valor, essa igualdade por essa igualdade, né, o lado de cá, o Q com o Q vai cancelar, P vezes P vai dar P quadrado, então vai ficar esse valor, né, vezes essa expressãozinha aqui de Ptolomeu. Tá? Então vai ficar esse valor, vezes essa expressão do Ptolomeu, só para tirar aqui quem que é o P ao quadrado. Ok? Se eu inverter, né, essa fração, vai inverter o numerador com o denominador aqui e multiplicar pela mesma expressão de Ptolomeu, né? Agora o P vai cancelar, que ele vai estar lá embaixo dividindo, Q vezes Q vai ser o Q quadrado, e aí vai ficar a mesma expressãozinha de Ptolomeu vezes, né, o inverso dessa fração aqui, tá? Aí eu tenho o quê? Eu tenho, né, uma expressão para o Q ao quadrado. Mas por que ele está fazendo tudo isso? Ele está fazendo tudo isso, né, para, se de repente você quer encontrar o valor da diagonal de um quadrilátero cíclico em função dos lados, tá? Depende da diagonal que você for calcular,
você tem aqui uma expressão independente para ela. Ok? Então, é mais uma contribuição aí desses, né, dois resultados, né, para você calcular aí a medida de segmentos, né, conhecendo os valores dos lados. Ok? Não precisa decorar essa fórmula não, né? Só reproduzir aí dessas demonstrações. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Bom, esse teorema de... Aí vocês devem estar se perguntando, né? Pô, que bacana, eu acho que eu vou fazer um Profimate, né, com esse tema. Né? Talvez alguém já deve ter pensado, né? Para quem ainda não tirou um mestrado profissional. Mas, infelizmente, pessoal, já existe, né, um Profimate com o tema, né, Teorema de Ptolomeu e aplicações, né, aqui da Paraíba, desenvolvido aqui por esse aluno, tá? E aí ele também, né, fala sobre o Teorema de Ptolomeu. Aqui, ó, ele traz como sendo, né, Teorema de Viete, tá? Fala que é o Teorema de Viete e fala, né, que é uma generalização. Eu já não, né, não concordo, né? Eu não sei se esse Cardano aqui é o mesmo do Cardano e Tartaglia, tá? Mas esse aqui é o que eu acabei de mostrar para vocês, como são um teorema de Hiparco, né? Que é antes de Cristo, né? Aqui, né, a demonstração que colocou aqui, né? Segue uma outra abordagem. E aí, né? Vem aqui, teorema de Casei, generalização do teorema de Ptolomeu. Então, tomem cuidado, né? Quando vocês forem usar certas afirmações, não é? Como nós vimos, não é uma generalização. Por quê, né? Porque esse teorema é válido uma vez, né? Que tem que ser válido, né? O Ptolomeu. Aqui também ele segue, né? Uma outra linha de demonstração. Mais ou menos a mesma linha de demonstração. E aí vem com aquelas questões da inversão, né? Que eu não sei se o Juan já apresentou ou vai apresentar, né, Juan, em algum momento, essas questões aí da inversão relacionando o teorema de Ptolomeu. Eu não lembro se foi nesse semestre ou no semestre anterior, né? Pessoal, aqui nessa dissertação, né, ele propõe a demonstração de que o seno da soma, ela, né, como é dado por essa maneira, e aqui tem uma certa imprecisão aqui nessa demonstração, outras coisas que a gente sempre tem que tomar cuidado, né, com os trabalhos que nós vamos aí nos basear, né? Aqui só para, depois vocês podem dar uma olhada, é só para antecipar, né? Aqui ele chama ângulo de alfa, aqui ele conclui que é 90 menos alfa, aqui a mesma coisa, ângulo de beta, 90 menos beta, mas ele está falando que aqui é 90, aqui é 90. Né? Se é 90 e 90, então isso aqui é uma pipa, né? Se é uma pipa, essa linha aqui, ela passa o centro da circunferência, e a alfa é igual a beta, então o que ele está demonstrando aqui é um caso particular, tá? O seno da soma para um caso particular. Então, eu vou apresentar para vocês uma demonstração, né, do seno da soma, que eu encontrei aqui na internet também, e a demonstração está, ao meu ver, correta, e eu trago, né, para vocês agora. Aqui ele faz, né, algumas relações, né, redefinindo, né, a trigonometria, né, algo que o João acho que deve explorar na próxima aula. Aqui tem, né, uma demonstração de Ptolomeu, né, uma abordagem também um pouquinho distinta do que o Juan faz ali no vídeo, né, com alguns passos. Também eu não vou tratar agora. E ele demonstra, né, é interessante que ele demonstra aqui qual é o seno da diferença, né, o valorzinho do seno da diferença, né, de dois ângulos. Também
alguns passos, né? Bem simples. E depois que ele fez o seno de diferença, ele falou, para demonstrar o seno da soma, né? Você pega ali o valor de B igual a menos D, substitui na expressão que você acabou de demonstrar, né? E apela para a paridade das funções, né? O seno é uma função ímpar, né? O seno de menos D é o menos seno de D, e o cosseno é uma função par, né? Ou seja, o cosseno de menos D é o cosseno de D, e aí, né, para esse caso especial, do seno de diferença, né, você tira como conclusão uma formulinha para o seno da soma, né? Que a ideia é mostrar essa igualdade aqui, ó. O seno, né, de A mais D é o seno de A multiplicado pelo cosseno do D, mais o seno do D multiplicado pelo cosseno do A. Tá? Mas aí, né, ele faz também, de maneira independente, tá, a demonstração do seno da soma, que eu vou trazer aqui para vocês. Alguém já conhece a demonstração do seno da soma, pessoal? Ou cosseno? Eu não conheci, eu não conheci ainda. Achei bastante criativa essa demonstração. Alguém aí já conhece? Já conhecia? Ou de uma outra forma, né, a demonstração? O pessoal deve estar tudo assistindo a sessão da tarde aí, né? É o Marcos. Então, vamos lá. Bom, então, constrói-se aqui um quadrilátero cíclico, ok? Em que o AD ele é o diâmetro da circunferência. Tá? Esse daqui, pessoal, eu não editei, né? Já que eu peguei, por isso que os caracteres aqui eles estão em outra fonte. Então, né, o AD ele vai ser o diâmetro, tá? E aqui nós vamos ter os outros pontos, né, B e C, formando ali um quadrilátero cíclico. Aqui ele afirma que é 90 graus, né? Eu tenho aqui, ó, que o ACD e o ABD, eles são triângulos retângulos. Tá certo isso ou não? Sim ou não? Sim, claro, porque ele está enxergando aqui o diâmetro da circunferência. Então, qualquer ponto aqui ele vai ser o triângulo retângulo. E aí vamos lá para a trigonometria, né? Vai chamar esse ângulo aqui de alfa e aqui o outro ângulo de cima de beta. Ok? Aqui vai mostrar, né, um caso também, uma certa particularidade, né, que aqui a gente não vai conseguir fazer ele ser maior, essa soma, né, ser maior que 90, tá? Então, mas nessa situação aqui, o que eu tenho? O seno do ângulo alfa é o quê? É o cateto oposto, né? Cadê o alfa? O cateto oposto, que é o AB, dividido pela hipotenusa, que é AD. Então tá aqui. O cosseno é o cateto adjacente, né? O BD pela hipotenusa AD. O seno da soma alfa mais beta, agora aqui nesse outro triângulo, o seno desse valor é o cateto oposto, AC, dividido pela hipotenusa também AD. E o cosseno, né, vai ser o cateto adjacente, que é o CD, dividido por AD. Bacana, né? Que é nessa construção aqui, né? Hipotenusa é tudo o mesmo, o valor AD. Então vamos lá. Aí ele pega o ponto B e estabelece aqui, né, o simétrico, né? O E é o simétrico de B, né, pelo centro O. Então ele tem esse triângulo aqui, ó, BEC, que também é retângulo, né? Porque ele também está enxergando aqui esse diâmetro, né? Que fez aqui um giro, e de forma que esse ângulo aqui, ó, né, que enxerga esse mesmo arco, também vem a ser beta. Eu esqueci como é que chama o ângulo que fica em cima da circunferência. Tem um ângulo central e esse aqui qual que é? Inscrito. Inscrito. Tem um de segmento e inscrito. Obrigado, Juan. Bom, prosseguindo aqui, agora nós vamos considerar dois quadriláteros, né? O quadrilátero
P, C, D e E, ok? E o quadrilátero nós já tínhamos, né? O ABCD. Então, aplicando o teorema de Ptolomeu em cada um desses quadriláteros, né? Então, nós temos aqui, ó, que o produto das suas diagonais, né? Então, isso daqui é no ABCD, produto das suas diagonais, AC por BD é igual ao produto, né? Dos valores dos lados opostos e soma, tá? Tanto aqui para esse quadrilátero quanto a esse outro quadrilátero, tá? O produto quem são as diagonais desse aqui? A diagonais desse é o BD vezes a outra diagonal, que é essa aqui, ó, o CE. Tá? Então, aqui o BD vezes CE, então é essa multiplicação que é dos lados opostos ou no segundo quadrilátero cíclico. Então, vamos lá. Aqui, então, está só lembrando, né, que o AD é igual ao BE, né, porque os dois são o diâmetro da circunferência, e ele vai, nessa expressão de baixo aqui, ó, isolar esse CD, tá? Vai isolar o CD, então vai passar esse camarada, está somando, vai passar para cá como sendo menos, e o BE que está multiplicando, ele vai passar dividindo como sendo AD, tá? Que o BE é igual a AD, então já passou dividindo já como sendo AD. Isolou o CD na segunda equação, e aí substitui na primeira equação, tá? E aí substitui na primeira equação o BD, então ele vai ter o CD, substitui aqui, então ele tem essa expressão aqui. Ok, então agora é só uma algebrazinha. Bom, não sei se está faltando. Aqui, ó, pessoal, você vê que está todo mundo, né, dividido aqui, tudo por AD, ó. Tudo por AD, por AD, por AD. Depois apareceu aqui o seno, né, né, de beta, né, que posso tirar em qualquer um dos triângulos que temos aqui, ó, dado por essa expressão. Ou seja, vai passar todos esses ADs aqui multiplicando, né? Aí eu vou ter todos os outros demais segmentos que estão aqui embaixo, aqui em cima, né? Descrito assim, ó. Então o BC vai ser dado por esse, o AB vai ser este, que vai ser igual ao ED, o BD então vai ser dado por essa expressão aqui, assim o CE e o AC. E aí todos esses valores, né, que dependem de seno ou cosseno de alguém multiplicado por AD, substitui naquela relação que nós tínhamos, tá? Nessa relação aqui. E aí vai ficar uma lambança aqui, vai ficar uma expressão desse tamanho. Né? Então tá aqui o AD, né, o BC, então substitui aqui, e aí o BD então tá aqui e tal. Então vamos dar uma ajeitada aqui, né? Ó. Se eu cancelar esse AD, né, com um AD aqui em cima e outro aqui, então já sumiu aqui um AD. Tá? Mas só que em cada uma dessas parcelas vai ter AD ao quadrado. AD vezes AD, AD ao quadrado. AD vezes AD, aqui AD ao quadrado. Esse aqui cancelou com esse, né? AD vezes outro, esse AD, AD ao quadrado. Esse aqui cancelou com esse aqui. Aqui AD vezes AD, AD ao quadrado. Olha que bacana, né? Tem AD ao quadrado dos dois lados. Dividindo tudo por AD ao quadrado, sumiu, né? Esse diâmetro. E agora é só fazer algumas continhas, né? Com as relações trigonométricas, né? Aqui eu tenho, ó, seno vezes seno ao quadrado, está multiplicando o seno de beta, né? Põe em evidência que esse camarada aqui, ó. Aqui é menos, né? Então ficou seno de beta em evidência, multiplica 1 menos, né? Aqui o seno ao quadrado de alfa, tá? Aqui não fez nada e aqui também não. Mas aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de alfa, né? A relação fundamental, sabe-se que é o cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Então, aqui eu tenho cosseno ao quadrado, aqui eu tenho cosseno, aqui eu tenho cosseno, e aí divide tudo por cosseno de alfa. Dividiu, né? Cancelou aqui, cancelou esse cosseno de alfa, é que o cosseno ao quadrado ficou só um cosseno de alfa. Então, tá lá, né? Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Conhecia essa musiquinha também, João? Isso vem lá do cursinho.
Uma das poesias. Não, essa não. Puxa vida, essa aí. Então tá aí a demonstração, né, de que o seno da soma, tá, dado por essa expressão, né, que nós conhecemos, de uma maneira semelhante pode demonstrar o seno da diferença. Ali naquele TCC, não sei se está certo ou não, mas ele também se propõe a demonstrar o cosseno da soma. Enfim. Ó, o pessoal está curtindo aí, ó. Bom, a ideia, né, de trazer essa demonstração, né, é uma proposta, né, de você fazer durante as suas aulas, né, ou as suas exposições, enfim, uma junção, né, entre os conceitos, né, da geometria, né, e essas enfadonhas fórmulas da trigonometria. Então, eu acho que é uma proposta, né, de dar, né, uma correlação, né, fazer uma interdisciplinaridade, mesmo que na matemática, né, entre aí os conceitos, ok? Uma aplicação que retoma, né, de uma certa forma, as duas propostas. Juan, eu tinha perguntado se você queria apresentar a desigualdade, né, de Ptolomeu. Eu acho que caberia se você quiser, senão eu continuo aqui. Pode ser sim. Tá bom, eu dou uma descansada também. Obrigado. Então vou... Pessoal, tem alguma pergunta até aqui, por hora? Não, vou devolver, Juan, a minha tela para você. Ok. O Juan ele vai apresentar, né, a desigualdade de Ptolomeu, que também, esse sim generaliza, né, o teorema. Bom, aqui esta primeira é só para a mostração, como alguém acunhou aqui neste curso, que é o nome acho que o professor Marcos, a parte da mostração. Aqui a gente tem um quadrilátero ABCD e ele não é inscritível, não? Então, somente tem a circunferência circunscrita de ABC, esta daqui. Então, se a gente faz a mesma conta do teorema de Ptolomeu, a soma do produto dos lados opostos, este lado, é maior que o produto das diagonais. Aqui tem o produto das diagonais, este valor, a soma do produto dos lados opostos. Então, o que a gente observa aqui intuitivamente é que o produto, a soma do produto dos lados opostos é maior que o produto das diagonais. E aí você mexe o ponto, quando leva sobre a circunferência, eles coincidem, que é justo o teorema de Ptolomeu, mas quando o ponto está no interior, também acontece o mesmo. Este lado é maior que este daqui. Então, a soma do produto das diagonais vai ser sempre maior ou igual ao produto das diagonais. Desculpe, a soma do produto dos lados opostos, a soma do produto dos lados opostos vai ser sempre maior ou igual ao produto das diagonais. Então, este é só para... você muda aqui o quadrilátero, a história não muda. Este lado é sempre maior ou igual ao produto das diagonais. Então, essa é só a mostração. Então, vamos agora à demonstração.
aqui troquei a ordem, não? A desigualdade de Ptolomeu como tal é que o produto das diagonais, dá um quadrilátero qualquer, o produto das diagonais é sempre menor ou igual que a soma do produto dos lados opostos. Então, o primeiro passo é fazer uma construção, construir este ângulo de aqui, o ângulo em D, o ângulo ADC, construí-lo aqui no vértice B e usando o lado AB. Então, construir este ângulo congruente com este daqui. Esse é o primeiro passo. Aí, o segundo passo é construir, utilizando este segmento e este ângulo. Aí, tem que construir este ângulo aqui, tem que utilizar a construção do arco capaz para que este ângulo de aqui seja congruente com este. Essa é uma construção que sempre pode ser feita. Então, a gente tem que este ângulo de aqui é congruente com este, e este ângulo de aqui é congruente com este. Consequentemente, a gente tem dois triângulos que são semelhantes, porque a gente fez por ângulo a ângulo. Tem este triângulo de aqui, vai ser semelhante com este de aqui, porque isso por construção. A gente por construção vai ter essa semelhança de triângulos. Este triângulo congruente com este de aqui. E aí, tendo essa semelhança de triângulos, a gente ganha a proporcionalidade dos lados. Então, AE está para AC, como AB está para AD, e como EB está para CD. Então, essa semelhança de triângulo sai diretamente do processo, a primeira semelhança que a gente vai ter, e sai diretamente do processo de construção dos triângulos. A gente fez a construção deste triângulo daqui de tal forma que fosse semelhante a este triângulo de baixo. Aqui, o próximo passo é perceber. Bom, aqui eu tenho estes dois ângulos de cor de rosa, eles são congruentes. Então, este daqui com este daqui seria o ângulo BAD, BAD, com o ângulo EAC, EAC. Esses dois são congruentes, porque eles têm um pedaço que a gente acaba de mostrar que é congruente, e tem um pedacinho aqui que é comum. É o mesmo para os dois. Então, esses dois ângulos são congruentes. Agora, bom, ainda no passo anterior, eu tinha a proporcionalidade dos lados. Esta linha de aqui é simplesmente pegar este pedaço, esta igualdade de aqui, y colocar en evidencia EB. Coloque a partir de esta igualdad, coloca en evidencia EB. Va a ser AB veces CD dividido a D. Y esa es una de las ecuaciones que te va a usar. Ahora, esta igualdad de aquí, ven de esta parte, la primera igualdad de aquí encima, es otro cara E con AD. Si yo troco AE con AD, entonces de aquí llego aquí. Y ahora utilizando o fato que esos dos ángulos son congruentes, este de aquí con este de aquí. Y a los lados determinados por esos ángulos son proporcionales, porque yo tengo que AD está para AC, da mesma forma que AB está para AE. Então, a partir da igualdade do ângulo e da proporcionalidade dos lados correspondentes, aí é o critério ângulo-lado de semelhança.
Então, eu vou ter outro par de triângulos semelhantes. Agora, o par de triângulos semelhantes é este em azul com este daqui. Esta semelhança do triângulo BAD com o triângulo EAC, vendo o critério lado, ângulo, lado, para a semelhança de triângulos. Então, eu tenho um ângulo comum e os pares de lados que formam esse ângulo são proporcionais. Então, a partir de aí, a gente chega nesta segunda semelhança de triângulos. A partir dessa segunda semelhança de triângulos, aí descobre que este ângulo daqui é igual a este daqui e que este ângulo aqui em cima é igual a este daqui. Descobre esta igualdade de ângulos e descobre esta igualdade de ângulos. E também aí já tinha uma proporcionalidade de lados, que estou copiando de novo aqui. Bom, tinha uma parte da proporcionalidade AD dividido a C, AB dividido a E. Mas agora tem que AD dividido a C também é BD dividido a C. Aí sai também da semelhança de triângulos. Desta semelhança de triângulos. E a partir deste ponto, coloca em evidência C. E aí tem esta fórmula aqui. Então, até agora eu vou ter esta fórmula daqui e esta fórmula daqui, que são as que eu vou utilizar para chegar na igualdade. Então, o próximo passo é considerar o triângulo. Eu devia ter feito uma caixinha aqui. Este triângulo aqui, o EBC. Triângulo EBC. Este triângulo daqui. Então, nesse triângulo, a gente vai utilizar a desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular nesse triângulo fala que esse tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, esse tem que ser menor que EB mais BC. Menor ou igual. Esta é a desigualdade triangular escrita a partir deste lado de CE no triângulo EBC. E agora que usa EC, aí a gente pega esta fórmula aqui. Troca EC por este valor, porque a gente tinha encontrado aqui. E troca EB, que a gente encontrou aqui, por este valor. E aí fica assim a igualdade, a desigualdade. E aí basta multiplicar toda a desigualdade por AD, que é um valor positivo. Então não vai mudar a desigualdade e chegou na desigualdade de Ptolomeu. Agora, o teorema de Ptolomeu vem justamente do... quando é que acontece a igualdade aqui na desigualdade triangular? Quando é que acontece a igualdade na desigualdade triangular? Então, no caso em que o quadrilátero seja inscritível, então aqui quando eu tenho este ponto, deixa eu ter que mexer um pouquinho para baixo, para não perder o ponto E. No caso em que o ponto... Notem que a gente fez tudo no triângulo EBC. EBC. Notem que quando o quadrilátero ABCD é inscritível, então o triângulo EBC é degenerado. Os pontos E, B e C formam uma linha. Como a gente mostra isso daí? Bom, se o quadrilátero ABCD é inscritível, o que é o que tem que acontecer? Que o ângulo CBA
todo este ángulo de aquí, CBA, es 180 menos este de aquí, o ADC. Se o quadrilátero for inscritível, todo este ángulo de aquí es 180 menos este de aquí. Mas o ángulo, este ángulo aqui, ADC, a gente mostrou o ângulo ADC aqui. O ADC, a gente mostrou que é igual, congruente ao ângulo ABE. Este ângulo é congruente com este. Este amarelo e este amarelo são congruentes. Então, se o quadrilátero é inscritível, tem que valer esta igualdade. E por construção, o ADC é igual ao ABE. Então, o que acontece é que a soma de todo este ângulo com este de aqui vai ser 180. E é justamente todo este ângulo com o amarelinho vai ser 180. E isso significa, agora esta soma aqui, notem que é o ângulo ABE com CBA. Se esta soma for 180, significa que esos tres pontos son colineares. Esos tres pontos son colineares. E nesse caso, vale a igualdade. No triângulo EBC, se os três pontos são colineares, o que vale é a igualdade da desigualdade triangular. E, consequentemente, aqui vai valer a igualdade, que é justamente o teorema de Ptolomeu. Não sei se ficou claro, se alguém tem alguma pergunta. Algum comentário? Ficou muito bom, Juan. Então, ficou bem claro. O que é bacana é que a desigualdade de Ptolomeu, né? Ela vai virar a igualdade, né? Vai virar o termo Ptolomeu, justamente utilizando a desigualdade triangular. Muito legal. Certo. Então, acho que posso devolver para você. Uhum. Bom, já que estou aqui, deixa eu aproveitar, eu fiz também aqui naquela construção do Twitter. Manda, do Twitter, né? Eu fiz aqui no GeoGebra. Uhum. Dá um pouco de trabalho, mas dá para fazer no GeoGebra. Já vou compartilhar aí no chat o link associar a... São produtos, então vai formar retângulos, então isto pode ser interpretado como soma de áreas, não? A soma das áreas de dois retângulos é igual a um terceiro retângulo, não? Então agora sim, já devolvo a tela agora. Não tem pressa não. Você é que manda aqui. Mas isso deve ser muito difícil de fazer. Qual? Esse aí, para poder... Você mexe no círculo e o retângulo vai interagindo com ele? Sim, dá um pouco de trabalho. Depois o Juan pode mostrar o código ali, né, para a turma lá. Né? Depois eu ensino pra gente. Vou pôr Deixa eu aqui associar o complemento do... O link. Um segundo, já copiei o link aí. Posso compartilhar aqui? Pode. Okay, É sua vez. Tá, joia. Eu vou só finalizar dizendo aí com relação ao desafio, né? Então, o desafio que eu coloquei para vocês aí, no último desafio, dado dois círculos, né? Você encontrar todos os círculos que vão circunscrever os círculos dados. Ou seja, né, esses dois círculos dados eles vão ser sempre tangentes
a cada um desses círculos em azul, círculos maiores. Alessandro, tem como aumentar um pouquinho? Um pouquinho tem, ó. Ok, obrigado. Tá no enunciado lá do desafio também, né? Então vamos lá. Só comentar algumas das construções, o pessoal que está aí acompanhando. Bom, vocês perceberam que para traçar, né, os círculos, bom, lá primeiro eu tinha o círculo, aí eu tracei os dois internos, né? Agora estou fazendo o passo contrário, dado os círculos internos, eu vou querer uma circunferência que passa por aqui. E isso, né, se deu da seguinte simplicidade, né, da junção das retas, né, de um ponto qualquer aqui no círculo de raio maior. Então, vou escolher esse aqui para ser a tangente. Dados dois círculos, eu tenho esse ponto aonde as tangentes, né, são comuns a essas duas circunferências dadas. Eu não tracei a tangente. Então, se eu unir esse ponto com esse pontinho aqui de fora, ela vai interceptar o meu círculo menor em dois pontos, né? Evidentemente, com essa intersecção aqui, eu não consigo, né, ser tangente externamente a esse e esse ao mesmo tempo. Mas eu consigo com esse outro ponto aqui. Assim, e onde é que eu vou achar esse centro? Bom, eu tenho o centro dessa circunferência menor aqui, passo uma reta, vamos ver se essa reta está visível aqui. Ó. Acho que ela está aqui. Passo a reta aqui do pontinho amarelo no centro, né? E a outra reta do pontinho azul com o outro centro, elas vão interceptar nesse centrinho vermelho aqui. Eu estou fazendo sem um pouco, né, de detalhes, né, que é exatamente o desafio para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Então tá aqui, né, a função tá ali os raios, né, da circunferência, que eu coloquei uma certa animaçãozinha. E aí vamos ver, aqui tem uma tangente, e onde é que vai estar o meu círculo? Olha lá, então, bem facinho, ó. Se eu tenho os dois círculos, é o ponto onde a tangente vai ser comum, escolhi um ponto lá. Escolhi um ponto lá, passo a união com esse ponto aqui de fora, vou interceptar aqui no amarelo. Agora já tenho os dois pontos tangente. Né? Para encontrar o centro da circunferência tangente, vou unir esse ponto amarelo com o centro, e aqui esse ponto azul com o outro centro. Na intersecção deles, né, eu tenho ali o centro da circunferência em questão. E aí eu coloquei uma animação aqui, ó, só para... Opa, o azul não era para estar fazendo aí. Mas tudo bem, deixa eu parar aqui. Aqui o que é interessante, né, que quando eu faço... Você pode repetir a parte que você determinou o centro da circunferência maior? Posso. É que eu não estou achando aqui a reta que me fornece essa danada aqui. Essa aqui, essa aqui? Aqui. Não, também não. Aqui, pronto. Então vamos lá. Bom, o que esse círculo azul está fazendo aqui aí? Não era para estar aqui aí. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Espera aí, eu já perdi a reta de novo, João. Aqui, ó. Esta e esta. Não. Não é nem essa, nem essa. É esta
Também não. Tinha achado ela aqui. Não. É bem simples, ó. Para encontrar, né, o círculo, o centro, né, que vai... Ah, tem que estar aqui, é por isso que eu não estou achando. Caramba, agora acho que sim. Então, traço a reta passando pelo centro da circunferência e o ponto de tangente. Ah, ok. Foi isso que eu acho que eu pisquei aqui. Não... E o outro... e a outra reta aqui, ó. Cadê? Caramba, tem tanta reta aqui. Essa reta é uma mediana? Não, é só a reta passando por 2 pontos, bem simples. Aqui, pronto. Pontos você pode escolher de forma arbitrária. Eu escolhi esse ponto branco da circunferência pequena e o vermelho... É amarelo. Para mim tá branco. Ok. O vermelho da pequena, ele é escolhido arbitrário. Não, esse aqui, arbitrário é azul. Oi? Esse azul que é arbitrário. Sim, desculpa. O azul aí eu traço uma é reta passando até aqui. Esse ponto fora pretinho, ele é... Ele é o que vai dar a tangente comum às duas circunferências. Ok, mas você escolheu ele arbitrário? Você determinou as tangentes comuns? Determinei, esse ponto é determinado. Dado 2 círculos, eu encontro esse ponto aqui. Certo, não, ok. E então, aí, dado esse ponto aqui fora, acha esses 2 pontos ali. Isso, ele precisa ser calculado aqui. Certo. Então, aí para achar o centro da circunferência aqui, né? Então, dado o ponto azul com o centro da círculo maior, traço uma reta. Dado esse ponto amarelo, né, que ele vai estar na intersecção aqui dessa reta do ponto azul com o ponto lá fora, dando ponto amarelo, então, aí eu tenho esse ponto aqui, com o centro eu tenho essa outra reta. Juntou as duas retas, eu tenho o centro, né, ali da circunferência em questão que eu quero. Então, vou tirar essas retas aqui, porque eu joguei algumas animações, né, e o F... Eu joguei algumas animações. Deixa eu só tirar aqui. E aí, por que ele contrai aqui, ó? Ele vem em círculo, olha lá, percebe uma coisa, ele vem em círculo, né? E depois desfaz, né? Por que dessa degeneração aí, ó? É círculo aí transformou em reta. É uma reta, né, que está tangenciando aqui a circunferência. É muito simples, né? Porque da região daqui para cá, qualquer ponto que eu tomar aqui, não vai ter como, né? Vai ter uma impossibilidade de construir, né, uma circunferência que vai ser interna, vai ser externa, né, essas duas simultaneamente. Tá? Então, devido a essa impossibilidade, aí o círculo é rosa, né, ele vira ali uma reta tangente. E aí, João, quando eu tracei essa... Eu ia perguntar sobre essa figura de pontos que forma aí. É uma figura específica ou você sabe ou você não sei. Não sei. Isso aqui eu estou fazendo... Essa aqui que está mais longe do ponto azul... O senhor deixou o rastro do ponto vermelho, por isso. É o rastro do centro, né, das circunferências que eu quero. Essa daqui está perto do ponto azul. E do outro é o rastro dessa outra circunferência aqui, ó. Então, eu aproveitei, mas esse ponto aqui, será que ele é especial? Ela é especial também, porque eu consigo, né, com o mesmo argumento, dado esse ponto, né, uma reta no centro, e aqui esse ponto, né, a reta aqui com o centro, onde ela se interceptar nesse pontinho vermelho, vai me dar o centro dessa circunferência em azul, que vai ser tangente externamente aos 2 círculos dados. Né? Então, agora sim, agora eu tenho as duas construções. Tá?
O desafio é fazer esse rosa aqui, vocês colocam, né, para perseguir o rastro, só da rosa já é suficiente. Mas se alguém quiser generalizar e também fazer, além do rosa, além dessa circunferência que é tangente, né, de maneira que elas são, as duas de dentro são tangente interna, também fazer de maneira que as duas são ambas tangentes externas, como vai mostrar a figura aqui, ó, vocês também fiquem à vontade. Com relação, João, a esses caminhos aí que estão sendo percorridos... É isso, eu ia pedir para você tirar zoom, ficar mais de longe na figura. Será que dá para ver alguma coisa? Eu estou desconfiado que são hipérboles, cara. É o que aparenta. Mas mas tem que, né, jogar ali as equações, né, ver o lugar geométrico. Isso, teria que calcular o lugar geométrico. Mas é legal. Mas parece que são... E aí, o que é bacana, né? Eu gostaria que vocês fizessem isso aqui, né, de maneira dinâmica, de forma, né, que você consiga aqui modificar os raios. Vamos colocar aqui duas circunferências, né, que estão aí interceptando, tá vendo? Já aquele círculo, né, que era externo lá, agora aqui ele está passando ali nesse local aí exprimido, né, dentro dessas duas circunferências. Deixa eu só tirar aqui. E aí ele continua. O que é bacana, né, olha só, o ponto amarelo e o roxinho ali, eles batem em volta, né? O pontinho amarelo vai lá com a circunferência azul, entrega para o azul a circunferência azul, né? Aí ele devolve com a circunferência rosa aqui embaixo. Aí ele vai lá em cima, entrega... Isso não é devido ao slider tá oscilando? Não, é devido à intersecção, né? Ah, ok. Ele vai estar, ele foi definido como sendo a intersecção, então vai estar sempre pro lado de cá. Né? Mas nem o amarelo e nem o roxinho, eles fazem uma volta completa. Só o azul que está fazendo uma volta completa. Percebeu isso aí? Não percebi, mas eu não, também o amarelo, amarelo. Então... amarelo chegou, bateu, voltou para trás, ó. Olha lá. Aí o amarelo está descendo aqui, bateu, voltou para trás, ó. Eles não completam a volta, né, sobre a circunferência de raio menor. Eles batem, e no momento que eles batem, o amarelo com... eles trocam, né, a circunferência lá. O amarelo carregando a rosa, vai entregar, ele bateu e vai voltar com o azul. Aí ele vem com o azul, bateu aqui embaixo, devolveu a amarela, a circunferência rosa para ele. Não está enxergando isso, João? Eu tive que passou aí, não. A tela aqui e grudar o rosto na tela. Aumentar Você não está enxergando o ponto? Eu enxergo o ponto branco, mas eu entendi agora o que você falou. Eu aumentei bastante aqui, deu uma melhorada. Obrigado. Ok, então agora coloca aí no tamanho, né, natural. Ô, Juan, na nossa última aula, a minha última aula, né, depois tem a aula do João, depois tem a apresentação de vocês, né, eu gostaria, né, só de agradecer o pessoal, dizer, né, o quanto que eu estou contente de ter contribuído aí com relação às aulas, né, dos tópicos, né, que me foram apresentados. E aí nessa última aula deixar, né, como de costume, né, uma mensaginha positiva para os professores, né, os alunos, o pessoal que está sempre resolvendo algum tipo de problema, e mais ainda, né, compartilhando, né, as suas resoluções, procurando, né, dentro das nossas possibilidades, aí, oferecer com o GeoGebra, as ferramentas, essas tardes maravilhosas de sexta-feira, um mundo aí um pouquinho melhor. Aí, nesse sentido, Juan, aproveito aqui essa minha construção, né, a desejar umas boas festas, né, para todos o pessoal, e
aproveitar, né, dessas animações aí e mostrar que sempre é possível você mostrar alguma coisa bacana, né? Compartilhando aí o conhecimento de geometria, fazendo ali as trocas, tá aí à disposição. E deixo aí, finalizando, né, a minha última contribuição desse curso, uma mensagem aí de positividade e sempre acreditando que com o conhecimento a gente pode sim trazer um mundo melhor. É isso aí, pessoal. Fico à disposição das perguntas. Parabéns, professor Alessandro. Você sempre surpreende com as suas figuras coloridas no final. Aula muito boa. Gostei muito da demonstração do teorema de Casey. Acho que precisaria escrever para a gente ir juntando tudo em um livro depois. Ah, certamente. Certamente. O Alessandro falou que vai entrar de férias daqui uns dias, vai fazer isso. Ô, João, eu vou deletar meu celular, mas não sei, vai ficar sabendo daqui. Mas é muito bacana, Juan. Mais uma vez, né, eu queria colocar o quanto que a gente aprende durante o curso, né? Eu também vi ali a demonstração de Casey, foi a primeira vez que eu me deparei com ela, né? Organizei ali para apresentar para o pessoal. Vi ali um formato elegante, né, da demonstração, que são resultados ali já poderosos, né, e direto. E o material, né, que eu me baseei é o material da UBMAP, Juan. Está ali na página do curso, né, 2 páginas, né, sobre aí, ó, o teorema de Ptolomeu, exercícios, né, e uma demonstração muito, muito bacana. E esse daí eu fui fazendo e tal, aí, né, gostei da corzinha e tal, falei, pô, você tá parecendo um pedacinho do uma árvore de Natal aqui, já vou fazer uma graça e deixar a minha mensagem aí pro pessoal nessa minha última aula. Então, mais uma vez, eu gostaria de reportar a todos, né, o quanto foi prazeroso, né, acompanhar todas essas terça-feiras aqui com todos vocês. E passo a palavra aí, ó, o pessoal quiser abrir o áudio, fazer algum comentário, falar alguma coisa, alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Não, Juan. E você colocou esse material na página do curso, não? Na página da aula de Ptolomeu? Ainda não, Juan, porque tem a resolução do desafio aí, né? Mandei o link pro pessoal da aula de hoje aqui. Mas tem como colocar, como eu vi aqui, os capítulos do livro, né? Acho que dá para postar. Para que já fica para o futuro, não? Quando a gente se repite no futuro curso. Sim, não, sem dúvida. É só mudar, bem lembrado isso, Juan. É só mudar o desafio depois, né? Juan, você está gravando ainda? Eu não sei se você gostaria de parar. Vou parar. É verdade isso daí que você falou. Eu vou